Senhores ouvintes, e de certa forma espectadores, porque a gente vai estar no YouTube, dando sequência a uma série de lives que nós fizemos. As pessoas ainda que não sabem o significado de live, que é um termo americano, são gravações. A oportunidade que eu estou tendo de falar sobre a minha cidade, São José do Mipibu. A 30 quilômetros de Natal, capital do Rio Grande do Norte, servida pela BR-101, com clima predominantemente megatérmico, a cidade de São José do Mipibu, cidade bela e hospitaleira, com um povo bom e acolhedor, nasceu às margens do rio Mipibu. Por isso, segundo os frades e padres antigos, nasceu às margens do rio Mipibu. Logo, ela não é São José de Mipibu, porque ela nasceu às margens do Mipibu. Daí, eles concluírem, e eu falo disso no último livro que escrevi, que todas as cidades, praticamente todas as cidades do Rio Grande do Norte, que têm acidentes geográficos, tem acidentes geográficos, ou pessoas, nome de pessoas que povoaram primeiramente esse local, ela ganha o nome desse local, dessa família. Então, no Rio Grande do Norte, pouquíssimas cidades mas quase todas, quase a maioria, quando se trata de acidentes geográficos, Jardim do Seridó, Santana do Matos, São José, aí é de Campestre. Esse é de Campestre. São José do Mipibu, porque nascemos à margem do rio Mipibu. Então, o aldeamento, que todo mundo já conhece praticamente essa história, surgiu à margem, ou às margens, desse rio, na Mata da Bica. Claro que ninguém tem o local exato de onde ficava a aldeia, porque isso aconteceu em 1630. Nós estamos falando da origem histórica de São José do Mipibu. A princípio, uma aldeia, entre 4 ou 5 aldeias, ela era a maior, a aldeia dos Mopebus. Posteriormente, com a chegada dos jesuítas e dos frades capuchinhos, mas primeiramente dos jesuítas, ela passou a ser um povoado. O povoado do Mipibu, ou povoado de Santana, como era conhecido. Com o tempo, a chegada dos capuchinhos, o crescimento desse povoado, a cidade passou, aliás, a vila chegou com esse crescimento. De aldeia, ela foi povoado, que antes eram só índios, os habitantes da terra. Com a vinda dos jesuítas, a aldeia tornou-se aldeia e povoado. Posteriormente, com o crescimento desse povoado, ergueu-se uma vila São José do Rio Grande. Eu gostaria que as pessoas atentassem. Não foi São José de Rio Grande, foi São José do Rio Grande.
Daí eu insisti em São José do Mipibu. Com o tempo, em 1845, a vila com crescimento acelerado, com alguns engenhos, a vila se transforma em cidade do Mipibu, cidade do Mipibu. Depois, com reconhecimento, em 1845, 16 de outubro de 1845, definitivamente, cidade de São José do Mipibu. É como eu chamo. Essa cidade passou por vários momentos administrativos. Várias pessoas administraram essa cidade. Bom, antes de eu falar sobre os administradores dessa cidade, desde o primeiro, eu gostaria de falar sobre uma história que possivelmente será a lenda de São José do Mipibu, a lenda do surgimento de São José do Mipibu. A lenda é o imaginário popular, como tinha a lenda da Lagoa do Bonfim. Tem a lenda da procissão das almas, a lenda do rio Mipibu, de onde surgiu São José do Mipibu. Era a lenda de Moema e Janduí. Essa lenda, esse CD acompanhará o último livro que fala sobre a cidade de São José do Mipibu. A lenda de uma índia chamada Moema, bela índia chamada Moema, que namorou-se de Janduí, o filho do cacique Gerera, que durante muito tempo ele era o líder desses índios, desses nativos. Então o filho Janduí é namorado de Moema, apaixonado por ela, e ela triste porque havia perdido a mãe, e com o tempo ela ficou doente e faleceu. Aí Janduí a levou para ser sepultada nas matas, ou na Mata da Bica. E lá, o choro de Janduí pela perda de Moema fez com que as suas lágrimas inundassem o local, dando origem ao surgimento de vários olheiros que formaram o rio Mipibu. Esse assunto está mais detalhado no CD que acompanha o livro. Voltando a falar dos intendentes, das pessoas que primeiro administraram, foram os primeiros administradores, porque antes eram administrados pelos jesuítas, depois pelos capuchinhos. E Marquês de Pombal, ao tornar a cidade, ao povoado, ao tornar o povoado uma vila, começaram a surgir os vereadores, a Câmara de Vereadores e seus intendentes. O primeiro foi o Dr. Horácio Cândido de Sales, cuja memória é retratada no pórtico da entrada de São José do Mipibu, com aquele engenho pertencente ao Dr. Horácio. Ele foi o primeiro intendente da cidade. Depois veio o senhor Manuel Vieira. A administração do Dr. Horácio começou em 1890. Depois veio a do senhor Manuel Vieira de Araújo,
até 1891. Depois o tenente-coronel Antônio Basílio Ribeiro Dantas. O tenente-coronel Antônio Basílio Ribeiro Dantas governou poucos dias ou meses de 91, passando para novamente a Manuel Alves Vieira, que ficou até 1892. Posteriormente vem Manuel Feliciano de Souza, que governou meses, terminando 92. Vem um americano, que há controvérsias se ele foi ou não mandatário de São José, Lili Nelson. Ele ficou até 1896, volta Manuel Alves Vieira, até 1899. Aí começa a fase de Inácio Henrique de Paiva, que ficou de 1899 a 1922. Chega Pedro Juvenal Teixeira de Carvalho, intendente por alguns meses. Depois vem Monsenhor Antônio Xavier de Paiva, até 1926. Ele faleceu em 1930. Volta Pedro Juvenal de Carvalho, até 1929. Aí vem Áureo Paiva. A família de Monte Alegre dominava São José também, administrativamente, porque Monte Alegre ainda era território mipibuense. Aí vem Áureo Paiva, não completou o seu mandato, ficou até 1932, mas ele saiu, uns dizem que fugido. Não sei se foi realmente, ele fugiu da Revolução de 30. Ele não completou, vem Manuel Feliciano de Souza completar. Com a saída de Áureo Paiva, Manuel Feliciano ficou até 1930. Posteriormente vem Cônego Celso Cico, alguns meses de 1930. Vem o revolucionário, que comandou aqui a Revolução de 30, Tenente Severino Raul Gadelha, ficou até 31. Passa o governo para Valfredo Araújo Costa, da família da nossa saudosa e querida amiga Zélia, que faleceu recentemente. Acho que bisavô ou tataravô. Depois vem prefeitos. A partir de 35, começa então o cargo ser exercido com o nome de prefeito e não mais intendentes. Chega o governo de Pedro Juvenal de Carvalho como prefeito, ficou até 35. Aí vem um dos melhores prefeitos da época, Áureo Tavares de Araújo, que começou de 35 até 1943. Eu quero abrir um parênteses para falar de Áureo Tavares de Araújo. Talvez, nesse período da cidade de São José do Mipibu, tinha sido um dos melhores prefeitos. Ele ficou de 35 a 43. Ele era um homem arrojado, ele era um homem moderno para a época, então ele tomou a iniciativa. Quando ele viu os prédios antigos, já deteriorados pelo tempo, e ele via a reclamação do povo, São José não conseguia evoluir, São José não conseguia crescer, porque tinha as características de ruralistas. Era uma sociedade rural, com os engenhos, com a criação de uma sociedade que dizia patriarcal e rural.
ou rural patriarcal. Ele manda derrubar o mercado antigo, a intendência, que funcionava câmara e cadeia, era o poder da época que era intendentes da intendência. Funcionava lá cadeia e câmara. E tinha um mercado público, tinha os prédios públicos, esse largo, de onde o lado direito da Praça Celso Salles, esse da padaria do nosso amigo Marciano, que também em memória, até o final, quase perto do sobrado, eram prédios antigos, eram prédios históricos. Dobrando o sobrado até a casa de José Honório, eram casas de senhores de engenho, de homens abastados, de ricos proprietários de engenho e de terra. Fazendo o quadrado, fechando da casa de Zé Honório, do Banco Bradesco atual, até a propriedade, as casas que tem no final do sobrado da família Gomes, que é o sobrado que antes era todo azulejado, até o final, para descer a rua Cônego Lustosa, é o quadrado do centro histórico de São José do Mipibu. E ele conseguiu, ao derrubar o mercado, a derrubar os prédios antigos, incentivar os proprietários das casas a modernizar as suas casas, a modernizar as suas habitações. Foram surgindo casas melhores, porque eram casas de senhores de engenhos, mas eram umas casas estilo colonial, casas antigas. Hoje a gente ainda tem exemplo disso aí. Ele fazendo isso fez com que o povo, os comerciantes, se interessassem para fazer com que São José crescesse mais, pelo menos arquitetonicamente. Hoje nós só temos no centro histórico os dois sobrados, a casa da família Honório Barbalho. Nós temos, nessa praça eu acho que só, e depois na rua Barão do Mipibu. Bom, retornando aos intendentes, mais detalhes estão nos livros, principalmente no último livro, que se trata totalmente da cidade. Quando Áureo Tavares deixa o poder, volta Áureo Paiva, até 1945. De lá para cá, em 45, São José teve governos relâmpagos. Entrou Clóvis Tavares Guerreiro, com alguns meses, em 45. Entrou professor João Evangelista Emerenciano, o patrono do salão, eu diria o salão nobre, o salão de eventos da Secretaria de Educação e Cultura, professor João Evangelista Emerenciano, que ficou até 1946. Aí vem Oscar Trigueiro Dantas, governou até 47. Passa então o governo para José Franco Ribeiro. Aí até 48 aparece a primeira praça de São José do Mipibu, que é a praça hoje Celso Salles, que antigamente era o largo de terra batida, era esse quadrado todo de terra, e se chamava, alguns
diziam que era Largo 16 de Outubro. Posteriormente, ficou sendo a primeira praça, foi construída entre 47, na década de 40, 47, 48, ela foi construída. Depois, ela foi substituída pela antiga Praça Celso Salles, a antiga, quando existia um palhoção, sulancão, não sei como é que se chamava, mas era mais ou menos isso, existia nesse local, até que agora, em 2022, temos aí a nova Praça Celso Salles. Com a saída, com a morte, com o fim do governo de João Franco, volta o capitão Juvenal de Carvalho, Pedro Juvenal Teixeira de Carvalho, que ficou até 52. Em 52, a Câmara e o poder executivo, que tinha como prefeito Aristides Gugel de Castro, capitão Juvenal volta a governar de 52 até 52, mas em 52 para 53 há uma briga muito grande do poder executivo e poder legislativo. Inclusive, eu quero salientar que meu pai participou. Meu pai era vereador, teve quatro mandatos, 12 anos de vereador. Ele foi 12 anos, então ele participou desta briga. E este prefeito foi cassado, junto com seu vice. A justiça mandou que eles voltassem, assumiu. E dessa briga, teve vários momentos que vereadores assumiram o poder executivo. E num desses momentos, foi o governo de Irene Emereciano Herôncio de Melo. Muitos não aceitam que ela tinha sido prefeita, mas ela era secretária-geral da prefeitura. Com a saída do prefeito, pela lógica, quem assumiria? A secretária assumiu, editou portarias, então ela foi prefeita interina de 45 até 46. Então ela foi a primeira mulher a assumir as funções de prefeita em São José do Mipibu. Com a saída, ou não mais a volta, de Aristides, Irene Emereciano ficou no poder até assumir Abel Isaías de Macedo, que era o presidente da Câmara. Ficou até o momento em que chega Bernardo de Souza Coutinho, 1959 até 1962. De 53 a 59, a 58, foi um período conturbado da história política de São José, com o poder legislativo e o poder executivo brigando. 59, assume Bernardo de Souza Coutinho até 62. Além de Lili Nelson, que era americano, as pessoas falavam que foi a única vez que um estrangeiro assumiu o governo de São José. Não, porque Bernardo de Souza Coutinho era português. Com a saída de Bernardo de Souza Coutinho, começa a famosa era do ping-pong. A famosa era, sem demérito para Hélio Ferreira e Janilson, que já morreram, já partiram, mas foi uma época em que Hélio Ferreira ficou até 68, Janilson assume de 69 até 72,
Vem Hélio Ferreira, de 73 a 76, é quando chega o sertanejo corajoso, calado, quieto, Leonel. Não, assume Janilson novamente. De 76, sai Hélio, assume Janilson de 77 a 82. Aí chega Leonel Luiz dos Santos, que é que eu falei, o sertanejo corajoso, calado, para derrubar uma dinastia desses anos todos, a famosa dinastia do ping-pong. E eu não estou dizendo isso para ofender a família de Norma, absolutamente. Mas é como era conhecido esse período de governo. Assume Leonel de 77 a 82, aliás, de 83 a 88 ele recebe de Janilson. Em 88 ele não se reelege, vem Janilson em 89 a 92. Passa para seu primo de 93 a 96, Carlos Marques. Aí é quando chega o que se dizia muito. Saiu a panelona, não mais panelinha, e Arlindo Dantas quebrou essa panela. Arlindo assume de 97 a 2004, depois passa para Norma de 2005 a 2012, aí vem Arlindo Dantas de 2013 a 2020 e passa para José Figueiredo, que é o atual prefeito. Então foi assim que São José foi governado. Bom, eu gostaria de fazer um adendo aqui, um acréscimo, que quando São José criou áreas de cidade, ou melhor, passou a ser cidade, foram escolhidas as principais ruas. Quando São José passou a ser cidade. Então, o nome das primeiras ruas de São José do Mipibu, Rua Nova, não me pergunte onde é, porque eu não sei. Rua das Cajazeiras, posso pesquisar, mas não sei. Rua dos Agregados, essa eu não sei, mas deduzo onde era. Rua da Viração, eu deduzo que rua era essa e por quê. Rua da Cadeia é fácil, porque até então tinha intendência. Não, tinha sim, certo. Rua da Santa Cruz, Rua da Aurora, Rua Direita e Rua da Soledade. Essas foram as primeiras ruas criadas em São José do Mipibu. Eu fiz uma pesquisa e tentei entender e vou fazer com que vocês possam entender também. A Rua Pedro Velho é a Rua do Mercado. A Ladeira do Olho d'Água é a Rua Aldo Tavares. Rua do Aviador, a Rua Doutor Jerônimo. Rua do Cemitério, Rua Jaime Salles. Rua de Zé Gomes, Rua Juvenal de Carvalho. Rua de Seu Nozinho, Rua Capitão Joaquim Dantas. Rua da Bica, Rua Pedro Gomes. Rua do Fogo, Rua Ezequiel Peixoto, que é quase perto, acho que é o local onde fica a Rua das Loceiras, que é a Rua Monsenhor Paulino, ou Cônego Paulino. Rua do Crocodilho, Travessa Boa Vista. Rua do Céu, Travessa Avelino Carlos. Rua da Cadeia, Travessa Moisaniel de Carvalho. Rua da Mutuca, Rua Olavo Feliciano. Vou fazer uma pausa porque a partir de onde é hoje o restaurante, vou fazer um merchandising, esquina, ali era a cadeia. Dali para lá não existia nada a não ser mato. Famoso sítio aberto, não tinha nenhum conjunto habitacional. Do sítio a gente caminhava, eu digo porque criança eu acompanhava a minha
a minha ama de leite, não, minha babá. E ela ia assistir os jogos que existiam. E eu ia para o campo de futebol, não existia o campo de futebol, só existia um. E então era tudo sítio aberto. E dizem os antigos, eu escutei, mas outras pessoas devem saber, que ali no sítio aberto foi enterrado várias pessoas da peste que houve em São José do Mipibu. Várias pessoas se enterraram, inclusive até enterradas vivas. Por quê? Porque era peste negra. A pandemia ou epidemia, que eu não sei se foi pandemia. Bom, Beco de Noca, Noca famosíssima. Era exatamente a antiga Rua da Viração. O Beco de Noca, que é a Rua 1º de Maio. O Beco do Sobrado, onde hoje possivelmente será revitalizado com artesanatos, segundo a secretária de Cultura. Que é Beco do Sobrado, Rua Pedro Guarani. Beco de Zé Leobino, Travessa Doutor Jerônimo. Beco do Motor, Travessa 7 de Setembro, que não era rua, era travessa, hoje é rua. Beco de Manuel Amário, Travessa Vicente Sico. Beco do Padre Misael, Rua Coronel Trajano. Beco de Dona Fortuna, Rua Pedro Velho, o Mercado. A rua que hoje não entra carro, mas antes entrava. Ladeira do Jorge, Rua São Jorge. Ladeira do Tarugo, como a gente conhece, mas é Ladeira do Talude. É Ladeira do Tarugo, que é a rua ali onde desce para Rua Natal, se eu não me engano. É ali a rua do Rei Demais. Estrada do Menes, Avenida Moisés de Carvalho. Estrada do Padre, Avenida Interventor João Câmara. Estrada de Boa Vista, Avenida Pedro Ferreira. Essa tá certo. Ladeira do Japão, a gente já comentou o porquê, né, do Japão, que é a Rua Cônigo Lustosa. Rua do Cano, Rua 7 de Setembro, 2 vezes 7 de Setembro. Travessa 7 de Setembro, que é lá embaixo, a Cônigo Lustosa tem uma travessa para entrar na 7 de Setembro. Tem rua e ali a travessa. Rua dos Tomés e Matias, Rua Santana. Rua de Zé da Silva, 26 de julho, da Prefeitura. Rua do Bispo, Coronel Antônio Basílio. Você sabe por que Rua do Bispo? Em 36, primeiro Congresso Eucarístico. Não tinha ônibus, não tinha nada disso. O bispo, com a sua comitiva, saltou do trem na estação de cima e veio caminhando pela Rua do Tropicana, no caso. Desceu ali e passou para poder chegar à igreja. Então ali é Rua do Bispo por isso. Rua do Curral, porque onde é ali a Princesa Isabel, onde tem existia o curral de Avelino Carlos. Ali é a Princesa Isabel. E Rua da Forca. Essa é uma das mais famosas, que é a Doutor Antônio de Souza, essa rua aqui da lateral da Caixa Econômica. É a história que eu narro aqui do escravo que não suportou ver a sua patroa apanhar do marido, e ele foi defender e matou o patrão e fugiu. É uma história triste e romântica ao mesmo tempo, tá? No último livro. Então, foram essas e são essas as ruas que a gente pesquisou.
Atualmente, São José já possui sua bandeira, feita pelo nosso querido amigo Wellington Palhano, e o hino de João Batista de Almeida, com a letra de Evandro Gomes, em memória, e com a música de João Batista com Perceval de Carvalho. Na nossa bandeira, todo mundo achou bonita, todo mundo achou que... bonita, admirou. Mas ninguém sabe o significado dessas cores que o autor fez. Segundo Wellington Palhano, o vermelho representa a raça e a fibra e a coragem dos nossos antepassados, onde muitos derramaram seu sangue para que São José fosse o que é hoje. E isso nos honra no presente. E é traduzido no trabalho dos mipibuenses. O verde, nem precisa falar, porque a presença abundante de nossas matas, dos nossos verdes, das nossas pastagens, dos nossos campos. As matas, alguns restinhos que ainda existem, como é o caso da bica. O branco, aí todo mundo já sabe que traduz a paz, a hospitalidade e a solidariedade do povo mipibuense. O amarelo, que contorna o escudo, representa as nossas riquezas, que pode ser traduzida na agricultura, pode ser traduzida na mão de obra do mipibuense. O escudo, em estilo colonial, ele traz vários significados, segundo o autor. A cruz, símbolo da fé. Não precisa nem comentar mais. A fé, que antes era só do catolicismo, que imperava no município. Hoje, nós temos a fé dos protestantes, dos evangélicos. Hoje nós temos continua a fé dos católicos. Hoje tem a fé dos espíritas, dos umbandistas, de todas as seitas e religiões, mas a cruz traduz a fé do povo. A cana-de-açúcar, representada pelo apogeu econômico da época dos engenhos. As nossas plantações, os campos que hoje ainda existem, não com a intensidade de antigamente. Os coqueiros, mais um produto que impulsiona a agricultura, a economia. Moradia e armas indígenas. Os nossos queridos mopebus. E todas as tribos que por aqui passaram, que se mesclaram. E todos os índios que se mesclaram com o homem branco. E que fizeram os nossos caboclos. Águia simboliza a cultura do município. Aí eu me sinto um pouco sem jeito de falar, mas posso falar dos antigamente, das grandes culturas de antigamente. Aurélio Valdemiro Pinheiro, inclusive, é o homem que dá o nome à praça, deu o nome à praça que era antes de Celso Salles, Praça Aurélio Pinheiro. Antônio Basílio Ribeiro Dantas, Braz de Andrade Melo, Celso Dantas Salles. Foi esse homem que conseguiu até a década de 50, que ele aprontou o primeiro livro sobre São José. Aliás, ele não. Ele organizou o arquivo municipal e que deu oportunidade a Gilberto Guerreiro, Barbalho Guerreiro, a fazer o primeiro livro sobre São José, Gilberto Barbalho. Estevão José Dantas, entre tantos outros que deixaram bons legados para o município e um grande cabedal de cultura.
prefeitura. Bom, falei das coisas atuais de São José. Numa última live nós falamos sobre o carnaval, como era feito, que nós não pedíamos nada na prefeitura, nós nos organizávamos com nosso dinheiro, nossas fantasias. Existia um clube em São José, talvez um dos melhores clubes do interior, porque no interior, nas outras cidades não tinham, nas outras cidades não tinham clubes, não tinham lazer. Então eles vinham carnaval para cá, o caso de Monte Alegre, o caso de Veracruz, Goianinha, Cangoretama, e o interior de São José ficava todo aqui. Era muito bonito porque não era o carnaval do dinheiro, era o carnaval romantizado na gente, saía da gente, os famosos papangus, os blocos, não blocos estilizados, blocos arranjados de última hora. A gente pintava a carroça, a gente fazia tudo. Então era um carnaval romântico, um carnaval que ficou na lembrança. Às vezes as pessoas me chamam de saudosista, mas como não, se eu comparo hoje com todo mundo robotizado, com todo mundo artificial. Nós éramos naturais. Então, dessas festividades, além das festas cívicas, que só existia o Instituto Pio XII e a escola Grupo Escolar Barão do Mipibu, existia a famosa escola de Dona Fifinha, que falam muito. Eu conheci os familiares, mas a única escola que talvez não era uma escola particular, mas que o povo não pagava. Ela depois começou a receber alguma subvenção. Mas era o grupo contra o Grupo Escolar Barão do Mipibu contra o Instituto Pio XII. Isso era no São João, isso era no 7 de setembro, isso era qualquer festa que fizéssemos. Havia essa rivalidade agora, uma rivalidade sadia, porque eram de duas irmãs que dirigiam, Eusa Palhano e Elita Palhano. Então não havia rivalidade de briga. Bom, então no carnaval era desse jeito, era o carnaval romântico, o carnaval nosso, o carnaval da gente, não se pedia nada para a prefeitura. Depois, quando começaram a surgir as famosas escolas de samba, os grupos elitistas aí que foi criado, não sei se isso existe lei, eu não sei se isso é espontâneo, essa ajuda da prefeitura para blocos, para brincar o carnaval, não sei. Mas até 60, 69, a década de 60, eu acho que 70. Então São João, 70, 60, 70, acho que até 80, não era asfalto, não tinha calçamento. Então, por onde você andasse, já no Santo Antônio, todas as casas tinham aquelas lanternas quadradas, forradas com papel celofane ou papel seda, vermelho, azul, verde. Cada casa que você olhasse, cada rua que você chegasse, principalmente Rua Santana, Cônego Lustosa. Nada nas praças, nada tão importante nas outras ruas, mas as ruas periféricas, onde você descesse, era o fumaceiro no rosto, milho, canjica, e o pessoal fazia aquilo nas calçadas, e não era cerveja, não era bebida fina, era o quentão. Então, foi esse São João que eu cresci, vendo todo mundo desafiando a maior fogueira. Eu me lembro que acendi fogueira na minha porta.
na minha casa antiga, que não era aquela, casaram do velho Capitão Amaral. Era uma coisa, era assim, era um rito. Todo mundo tinha sua fogueira, todo mundo tinha sua lanterna. Se pudesse, as ruas trançavam bandeirinhas passava na avenida. A Rua Santana era a melhor, disputava com a Rua de Zé da Silva. Você, no início ali da casa, antiga Casa Júlio Ramalho, ali na rua, onde era a antiga PAMI, até lá embaixo, ela trançada de bandeirinhas e todo mundo com suas fogueiras. Saía para a Rua Zé da Silva, ela ia até Seu João Manuel, que tinha que ter enfeite, você sabe por quê? É voltar à Casa da Viração, tá? Então, ali, nós que vivíamos aquela época, 60, 70, a gente se arrumava e não tinha esse negócio de trajar matuto, não. Roupa normal. As pessoas que iam participar, que se enfeitassem, que fizessem a roupa de quadrilha. As quadrilhas eram feitas na rua, de graça para todo mundo. Na Rua de Zé da Silva tinha a quadrilha de Zé da Silva. Na Rua Santana tinha a quadrilha dos Tomés e Matias. Na Rua de Zé da Silva era a família de Zé da Silva, porque era imensa. A associação era para a culminância, mas não tinha essa de você, era um baile normal, baile junino. Quem participasse das coisas, tivesse trajada de matuto, caipira, ia para a festa assim, mas combinava com esse baile. Era como no carnaval, que a gente terminava no cruzeiro, que não tinha nada daquilo, era apenas o cruzeiro, e terminava a quarta-feira com a orquestra de frente à igreja, tocando. Bom, no São João, então, a gente saía, as pessoas visitavam a Rua dos Tomés e Matias, visitavam a Rua de Zé da Silva, andava por toda São José, a cidade não tinha enfeite, não tinha nada, era só fogueira. E os padrinhos que se formavam, as comadres e os compadres que se formavam na fogueira, eu acho que muita gente já sabe o que eu estou falando. Você quer ser a minha comadre, então se ia para a fogueira, dava-se a fogueira no meio, uma do lado, uma do outro, se dava as mãos e tinha um palavreado lá que eu não sei mais dizer. São João disse... Que São Pedro confirmou. Que nós fôssemos compadres que Jesus Cristo mandou. Exatamente. Então apertava na mão e dizia, São João disse que São Pedro confirmou que nós fôssemos compadres ou madrinha ou padrinho, sei lá, que Jesus Cristo mandou. Era isso. Então era a noite assim, se bebia, se comia, milho à vontade, canjica à vontade. E dali, nesse dia 24, íamos para a associação, para o clube, e lá ficamos até 3, 4 horas da manhã. Era esse o São João. O pessoal que vinha para cá era o pessoal dos aglomerados rurais, que se chamam, hoje chamam distritos, né? Que distrito hoje só tem mesmo Arenã, né? Assim, o restante continua aglomerado rural. Mas na própria folha de votação é distrito do Arenã, distrito de Laranjeira. Distrito precisa de uma lei, não é isso? Como aconteceu com o Arenã, que hoje é distrito. E eu discuti isso, até falei com Verônica, porque São José hoje ele é cidade, mas é o distrito sede, que deu origem aos demais povoados. Como é que um distrito... Eu não quero discutir se foi feito dentro da lei, está feito, não quero... Eu apenas pergunto. São José é cidade, mas é o distrito sede, que deu origem a Arenã, a Cobé, a Laranjeira, todos eles. E hoje foi criado um distrito de Arenã, do distrito sede,
que somos nós. Bom, é um assunto que eu não vou discutir porque acho não, com certeza isso foi baseado em lei. Não sei se só lei criada aqui, ou lei estadual, ou lei não sei. Mas deixemos para lá. Então, a visão geral sobre São José do Mipibu, que eu quis falar hoje, nessa última live do ano, é exatamente para que as pessoas tenham um apanhado geral, uma noção geral, uma síntese, que tem muita coisa num livro de 500 páginas. Tem todos os detalhes. E se fizer necessário, eu venho tratar sobre as cruzes de veneração, eu venho tratar ainda de outras coisas, os cruzeiros, a origem do nosso cruzeiro, como apareceu. Tem muita coisa a ser dita, mas eu sugiro que adquiram o livro. Vamos encerrar com chave de ouro esse assunto, falando de uma festa também muito importante. Não se falava em Réveillon. Era festa do final do ano, Natal. Muito poucas lâmpadas, muito poucos. Então, na rua não havia enfeite nenhum. Era apenas a missa campal, muito concorrida. Todo mundo vinha de todos os cantos perto aqui do município, de outros municípios, muito bem arrumados, muito bem organizados. Caminhões e caminhões de pessoas vinham para São José. Quem aproveitava o dia todo para festejar, muito pouco via as coisas da noite. Mas quem ficava para curtir realmente, como era, aproveitar como era o final de ano, eu vou resumir. A igreja muito bem arrumada, campal, muita coisa refinada ali, muito bem iluminada a frente da igreja. Ali onde é o cruzeiro, ficava um tripé com uma girândola, mais ou menos tamanho de uma roda de carro, de caminhão, um pneu desse. Girândola, o que é? Era uma peça de fogo de artifícios. Não vou dar detalhes porque não sei. Não posso dar detalhes porque eu não sei. Mas era uma peça de artifícios que o senhor Lulu Davino, Luiz Gonzaga de Souza, seu Luiz Gonzaga de Souza, que é o patrono daquela praça de eventos de frente ao Barão. Praça de eventos era Capitão José da Penha, foi a praça original Capitão José da Penha, que não era praça, era um largo onde os jovens, os adolescentes jogavam voleibol. É uma coisa que eu queria falar depois, é a coisa mais linda do mundo. Bom, seu Lulu Davino era quem preparava essa girândola, que eu já falei o que é, uma roda, toda com pólvora, com coisas, com artefatos que ele fazia. Ele era o melhor artífice de fogos de artifício, mas a gente dizia que ele era o melhor fogueteiro que existia. Ele foi convidado para fora do país e não quis ir. Seu Lulu Davino, saudosa memória. Ele ligava um fio, eu não sei o que era. Uma coisa saía de lá, daquele sobrado, no auge, meia-noite, todas as luzes da frente da igreja se apagavam, ficando pouquíssima iluminação no altar. Era quando o mundo de gente, você não podia passar da Praça Nova, essa praça que a gente chamava Praça Nova,
a Praça Monsenhor Paiva, para descer na Cônego Lustosa, nem para descer na 7 de setembro, nem para você ir para nenhuma transversal. Você não podia. Eu sabia logo que se eu tivesse do lado de lá, eu não vinha nem trocar de roupa do lado de cá. Se eu fosse antes. Não se conseguia, porque imagine todos os municípios. Era um comício que a gente vê atualmente 3 vezes mais para São José desse tamanho. Então era uma coisa espantosa, porque aquele pátio ali onde é a Praça Celso Salles hoje, ali eram botequins. O que é botequins? Botecos, casinhas, muitas, feitas de palhas, em fileiras, várias, onde você degustava a melhor galinha caipira, onde você comia não sei o que lá, feito de modo rústico. Não existia o restaurante ali, era onde o pessoal, onde a economia de São José se destacava um pouco, porque aquele povo humilde vendia tudo, cestinhas feitas de papelão, enfeitadas com papel crepom e dentro muitas castanhas, raivas, confeitos, balas. Era uma coisa assim, artesanal, é o que eu digo, era o lado romântico da época. E sem contar o parque do seu Luiz, do Sim, seu Manuel Cachorro Quente. Mas isso depois, muito antes, seu Manuel Cachorro Quente com o Parque São Luís, antes era Parque de seu Manuel Cachorro Quente, depois ele mudou para São Luís, um alto-falante, só uma boca daquela, oferecendo música, que o cara da camisa amarela ouça essa página musical que a fulana da roupa azul está oferecendo. Era isso. Valdir Soriano. Tipo torpedo, né? José Augusto. Dalva de Oliveira. Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. Então, um carrossel, um balanço, aos botes, os famosos botes. As balanças, né? Era sei lá, era uma magia. O clima, o mundo, São José, tinha uma nuvem. A roda gigante. Mágica. Muito depois a roda gigante, porque o seu Manuel não tinha aquelas... Depois chegou o Parque de Charanga, depois chegaram outros parques, mas antes era só ele. Lá de cima você na hora de você desse momento de seu Lulu, da passagem, a barca que vinha era o Ano Velho. Ela tocava girando, ela explodia aquilo, uma estrela imensa, gigante, de faísca, de tudo, e o povo aplaudindo, e o povo gritando, e o povo se abraçando. Não existia música de fundo, era raiz, era coração. Todas as famílias saíam para assistir a passagem do ano. E alguém que não pudesse, assistia de casa. Não existia aquela casa de Manelzinho, porque ali via tudo. Ali era o hotel de Dona Mocinha. Certo? Então ali o pessoal ficava nas varandas, nos sobrados. Muita gente ficava nos sobrados, em cima da igreja, não sei como é que se dá o nome daquilo, até nas torres, até no relógio. Era assim o Ano Novo. Depois daquilo ali, o povo se abraçava, o povo embriagado, o povo bom, o povo rico, o povo pobre, era todo mundo um povo só, que está fazendo muita falta atualmente. Um povo só, o povo de Deus, não o povo de nada. É o povo ser humano, o povo sem
coordenada a confraternização, porque era genuíno, era gostoso, porque não era falso. E é incrível, esse mundo de gente, criança chorando, a mãe saía. E depois disso era a euforia. Daí as pessoas se dirigiam para suas casas, que a ceia de Ano Novo, e não ceia do Natal. Podia até ser feita a ceia do Natal, mas era uma coisa em família. Mas dali saíam para a associação. Ali, depois de meia-noite, já era carnaval. A banda, os músicos que tocavam no Ano Novo, já sabia que a partir da meia-noite, tudo virava carnaval no meio da rua. Nostalgia? Sim, por que não? Saudade? Sim, por que não? É meu tempo, foi o que eu vivi, muita coisa. E muita coisa que acontecia Era mais saudável. Que minha mãe contava, a minha avó contava. Entendeu? Tem muita coisa. Eu não sei. Parabéns, São José de hoje, mas eu continuo em São José. Eu não continuo no passado, eu não moro mais lá. Mas a mente traz na hora. Porque não sei se vocês sentem isso, mas eu acho de um artificialismo tão grande hoje em dia. Não é só no São João, não é só no Carnaval. Na vida não é só. Não tem naturalidade. Ninguém faz nada mais por amor. Eu quero encerrar com isso. Vamos falar das nossas praças. Em São José, se for pesquisar, São José não só tem essas 3 praças, não. Aí pela periferia você vê várias praças, encontra várias praças. Tancredo Neves tem praça. Tancredo Neves tem praça. Pau Brasil tem praça. Então, Laranjeiras tem praça. Então, já tem praças. Vamos falar da praça, que hoje é Praça Celso Salles. O primeiro nome dela era um Largo de Terra Batida. Primeiro foi Augusto Tavares de Lira e depois 16 de outubro, na década de 40. Quando ela não tinha nada de praça, as pessoas que dirigiam São José colocaram Largo Augusto Tavares de Lira. E diziam que era Praça Tavares de Lira, Praça 16 de outubro, quando era só um largo de terra batida. Ali, as pessoas da época que eu já pesquisei, jogavam futebol, porque ainda não existia o campo formalizado, campo, estádio. Os jovens, os senhores que gostavam de futebol, eles jogavam de frente ao cinema até o Cruzeiro. Isso me foi contado por seu Lulu Davino. Era praça ali. Foi na década de 40, como eu falei, a criação do coreto. Primeiro surgiu o coreto. Só aquilo ali, porque eles colocavam um aparelho de som. Difusora. E dali era a comunicação do mundo não, mas pelo menos do estado, através de um som rouco, quase que inoperante, um som, mas era recebido através desse som, serviço de amplificação. E entre as pessoas que eram locutores dessa praça, a gente destaca aqui o irmão do Padre Alcides, Almir, o irmão de Tamires Peixoto, Abdon, Djalma Mereciano, foi locutor, Severino Honório Barbalho, Maxwell Pimentel. Então, isso aí foi ficando, até que surgiu a primeira praça com o passeio. Ampliaram esse serviço de som, que já tinha uma mesinha com som,
Quando chegou o sistema de telefonia trazido por Hélio Ferreira na década de 60, ele também foi instalado lá. Quando você queria, não tinha um posto para você telefonar, ele foi instalado lá e essa mesa está aqui, a foto, e ela está na prefeitura. Cheia, a gente vê nos filmes, cheia de os furos, e você queria falar com laranjeira, tinha um pluguezinho da laranjeira, você esperava que ela pudesse atender, que o sistema abrisse, que era a coisa mais moderna da época, né? E aquela rouquidão, aquela coisa louca, era assim. Mas a praça foi também o primeiro meio de comunicação e o primeiro meio de ajuntamento de jovens que ficavam circulando naquela praça toda. Praça, hoje, não tem passeio a praça de hoje. Se você observar, a praça atual não tem passeio. Tem locais de evento, locais para ficar e assistir. Mas naquela época era calçada de... Olha só, a calçada vinha mais ou menos ali, quase na divisória do Sobrado, e ia até o cinema. Você passeava de braço dado com seu namorado, suas amigas. Aquilo quadrado, ó. Todinho era enquanto estivesse na rua, era conversando e andando. E tinha as transversais. Para você também subir lá pro Coreto e ali, namorados, né? Ficavam lá. Agora vamos andando até a praça Monsenhor Paiva. A praça que eu acabei de falar, aqui hoje é Celso Salles, na década de 40 ela foi iniciada por João Franco, que era prefeito na época. A praça Monsenhor Paiva era um largo de terra batida. Também está no livro, não tinha nada. Eu não me lembro dela de ter visto assim, esse largo. Eu já me lembro dela sendo construída. Ela foi construída em 1951. Eu lembro. 7, 8 anos eu lembro. Mas ninguém usava, não tinha o que fazer. Todo mundo se dirigia só para a Praça Celso Salles, que antes era Praça Aurélio Pinheiro. Ninguém conhecia outra praça, Praça Aurélio Pinheiro. E a Praça Nova era essa que estava sendo construída. E quando ela foi construída, ela não tinha o nome de Monsenhor Paiva, não. Era a Praça Getúlio Vargas. Por quê? A década de 50 era o governo ditatorial. Getúlio. E como é que os políticos não iam ficar do lado dele? Homenagem. Eu lembro que meu pai tinha uma foto do João Goulart, presidente que foi deposto. Quando o movimento surgiu, ele já tirou. Então era Praça Getúlio Vargas. É tanto que eu tenho correspondência da Cooperativa Agropecuária de São José de Mipibu, na época, né? Praça Getúlio Vargas. Com a morte de Monsenhor Paiva em 30, e certamente alguém fez pesquisa e colocou o busto do padre, o mesmo homem que fez os sinos, ou trouxe de Recife os sinos, porque ninguém ia para Rio de Janeiro. Tudo de bom e do melhor era no Recife, capital do Nordeste. Então ele fez o busto, e lá tem o nome dele que eu mandei ver, Ostílio. Certo? Então, colocaram o busto e, inclusive, não era esse de hoje, é outro, também está aqui. Era simples, era de mármore, marmorito, não sei, e era o busto, aí trocaram. Aí a Praça Nova passou a se chamar Praça Monsenhor Paiva a partir da inauguração, 51, 52, por aí. A curiosidade, a religiosidade do povo de São José é tamanha, e na época era tão avassaladora. Quando era a elevação da hóstia sagrada, os sinos tocavam,
As pessoas que estavam sentadas, todas se benziam, fazia lá a prece, e eu sem saber nem e nada também muitas vezes fiquei sentada só de pirraça, mas me levantava, ficava lá na minha sem saber nem o que significava nada, para você ver a religiosidade do povo. Porque tudo era lá na igreja, mas até o último banco da praça, se você olhasse, estava em pé. Respeito. Bom, isso na praça Monsenhor Paiva. A Praça do Barão, vem a Praça do Barão, que antes era apenas largo, não tinha nada, areia, e onde o juiz, o promotor, o advogado, o engenheiro, o grande comerciante, jovens se reuniam, estiraram uma coisa de voleibol, uma rede de voleibol. Toda tarde a gente, atrás de namorar, claro, né? Ia para lá bater palma para o time que ganhasse. Era a quadra de voleibol de São José do Mipibu. Continuando, a gente ia assistir no Largo do Barão os times de voleibol das pessoas, dos jovens da época jogarem. E só era de homem, mulher não podia entrar nesse meio. Posteriormente, começaram a chegar, me lembro, os tijolos, os blocos para calçar as ruas, certo? E a gente, à noite, mesmo sem muita iluminação, a gente sentava, a turma toda sentava em cima daqueles tijolos, daqueles blocos, de frente ao Barão. A esposa de Janilson era uma delas, em Holanda, sentava comigo, com Essinho, um monte deles, sentava e ia conversar. Aí a gente já sabia que em cada rua tinha a ruma de blocos de paralelepípedo. Então, era essa a história da Praça do Barão. Aí, para construir, para arborizar, para fazer a nova praça, que foi essa praça que é hoje. Eu me lembro muito que meu pai tinha uma cigarreira. As pessoas, a primeira cigarreira, que não sei por que cigarreira, que era um boteco, feito de madeira, que existia de frente ao mercado, de vender coisa lá. A primeira grande foi a de meu pai. Fez uma cigarreira imensa, grande. A gente ficava ali, reunia a turma toda ali. Os blocos de carnaval, a gente tudo assistia ali. Bom, então, quando começou a construção, aliás, a construção, não. Quando começou o calçamento das ruas que ladeiam a praça. A praça é Capitão José da Penha e a rua de cá é 16 de outubro. É um dos braços da cruz, que é o centro de São José do Mipibu. Você olhando da igreja, o Barão é o braço direito. A Praça Celso Salles é o braço esquerdo. A cabeça é a matriz. Os pés é o cemitério. Então, São José eram as missões. São José nasceu sobre a égide, sobre o símbolo da cruz, no meio de São José. Se o drone pegar, você vê que é. Agora vem a Praça da Saudade. Não existia. Não existia. Era simplesmente o largo de terra. Não existia praça nenhuma. Que eu lembre, não existia praça nenhuma. Foi da época de Leonel. E achei um nome muito apropriado. Praça da Saudade. Essa praça, antes, teve um episódio muito grande com o Cruzeiro. O Cruzeiro, como ele veio bater aqui, como ele chegou aqui, como veio parar em São José. Eu já falei sobre isso um dia, mas eu vou só dar só o início. Esse Cruzeiro que está lá era de madeira. Foi encontrado num barco na praia de Camurupim.
colocado dentro de um barco para a aldeia Mopebu. Ninguém, pelo menos historiadores até agora não sabem quem mandou. Esse cruzeiro foi feito ali. Depois, o Cruzeiro de São José, que deu origem ao Cruzeiro da Praça da Saudade. Sim. Essa história, ninguém sabe a origem. É a origem lendária. Depois é que foi modificado para ser de alvenaria. Este cruzeiro de madeira foi para a Praça do Cemitério. E o povo se revoltou por conta disso. Porque parou de chover. E o povo começou a exigir que o padre conseguisse, com quem colocou lá, trazer de volta. E não é que fizeram a procissão do cemitério para colocar no lugar que é hoje e não choveu. Inclusive não conseguiram colocar nem no dia que vieram com esse cruzeiro porque a chuva não deixou. Isso. Foi 30 e poucos dias de chuva, fazia 4 anos que não chovia. Sim. E foi um padre brilhante, chegou na cidade e disse que o lugar do cruzeiro era feito do cemitério. Pronto, exatamente isso. O padre brilhante tirou de lá, porque não concordava porque aquele cruzeiro é o lugar de origem, é o lugar... há quem diga que até Capelinha, que é a igreja hoje, tinha o cruzeiro. Tinha uma cruz de madeira. Bom, essa história, quando Leonel construiu, conservou o cruzeiro, acho que é de madeira lá, né? Então, são as 3 praças principais. 4 praças principais, né? A Celso Salles. Antes, ela era Largo 22 de Fevereiro, depois Praça Getúlio Vargas e ficou definitivamente Praça Monsenhor Paiva por causa do busto. E a do Barão, que era Largo, na frente do Barão, não tinha Praça do Barão, ficou o nome da rua, Capitão José da Penha, aí era Praça Capitão José da Penha, mas todo mundo só conhece ainda pela Praça do Barão. Depois, Praça de Eventos, que é o que é até hoje. Então, 4 praças principais na cidade de São José.